Ontem, em mais uma tumultuada reunião ordinária, terminou em gritos e discussões lá na Câmara Municipal de Ubá. Tudo começou quando a vereadora Jane Lacerda contestou o parecer da procuradora da Câmara Municipal. Veja aí a fala da vereadora. Conceda a palavra livre aos vereadores. Palavra, presidente. Palavra, vereadora Jane. Bom, eu gostaria de falar aqui na Palavra Livre sobre um parecer, né, que foi dado semana passada de um projeto de lei que foi encaminhado a essa casa por mim e os demais vereadores, da Mata, Celinho, o Zé Carlos, sobre aviação Ubá, sobre a proibição da dupla função. Eu trouxe aqui, apesar desse parecer não ter ido nessa semana para votação, eu trouxe aqui alguns esclarecimentos que comprovam, né, que o parecer ele não procede, ele está completamente errado, não existe nenhum vício de iniciativa. Posso dizer aqui, por exemplo, que, na época, há uns anos atrás, o vereador Rafael entrou com esse projeto nessa casa e foi aprovado por unanimidade e foi sancionado pelo prefeito. A Federação, né, dos Transportes entraram com a medida cautelar, pedindo a revogação, né, a revogação da lei, que ela não fosse efetuada. E essa medida cautelar, ela foi reprovada pelo Supremo Tribunal. Inclusive, 16 desembargadores votaram contra essa medida cautelar, dizendo que não havia nenhum vício de iniciativa, uma vez que não se estava criando nenhum cargo e nem criando despesa para o município. Existe uma mensagem da época do prefeito também dizendo a mesma coisa. Só não foi para julgamento final porque, na época, o parlamentar revogou, não se sabe por quê, a lei. Então, vou ler aqui algumas mensagens. A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais propôs a ação direta de inconstitucionalidade da Lei Municipal número 4.279, de 4/5/2015, do município de Ubá, que dispõe sobre a proibição de empresas que prestem serviços de transporte coletivo em Ubá exigirem dupla função aos motoristas, como condutores e cobradores. Alegou que a mencionada lei possui vício insanável de iniciativa, pois o projeto de lei 11/2015, convertido na lei número 4.279/2015, é de autoria do parlamentar Rafael Paulo de Freitas e não do Executivo, o que fere o princípio da separação dos poderes. Bom, o prefeito do município de Ubá prestou informações, arguindo preliminar, de legitimidade ativa, já que a lei disciplina a matéria de cunho eminentemente local e seus efeitos não incidem sobre o valor da tarifa, de forma que está ausente o requisito de preferência temática. Além disso, afinou que não existe qualquer demonstração de vínculo entre a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais e o município de Ubá, bem como de que a requerente esteja na defesa de interesse do filiado. No mérito, aduziu que a matéria disciplinada pela lei questionada não é competência privativa do chefe do Executivo. Olha bem o que o prefeito disse, que não é matéria exclusiva de competência do Executivo, pois trata de questão de interesse local e não da organização do serviço público em si. Sustentou que eventual desequilíbrio econômico, financeiro do contrato de concessão celebrado com o poder público municipal deve ser tratado por meio processual próprio e não por meio de ação direta de inconstitucionalidade. O que quer dizer? No contrato, né, existe a função do trocador. Em momento algum, durante esse contrato, foi feito qualquer tipo de aditivo com o Poder Executivo da retirada dessa função, tá? E, quer dizer, retirado para fazer o equilíbrio econômico. Então, se não foi feito documentalmente, o contrato equivale. Tá? Então, legalmente, a função do trocador ela teria que existir porque ela existe no custo, na planilha de custo da aviação Ubá. O que tanto nós reclamamos aqui, né, o tempo inteiro, da falta de qualidade de serviço. Tá, mas em momento algum, o projeto diz que tem que voltar com a função de trocador.
Em momento algum. A gente proíbe o quê? Nós estamos proibindo a dupla função. Isso quer dizer o seguinte, se não me engano, em 2007 foi feito o UBA integração, que parece que começaram a utilizar cartões para pagamento. Se nós aqui aceitarmos esse parecer, nós vamos estar aceitando a péssima qualidade de serviço da aviação UBA, porque nunca eles vão modificar. Hoje, no contrato, a população teria 90 minutos para andar de ônibus. Tá? 90 minutos, se tiver o cartão. Mas se não tiver o cartão, ela paga 2 passagens. Se ela pegar o ônibus do Pires da Luz, parar na rodoviária, se ela não tiver o cartão integração, ela vai pagar, se ela quiser ir lá no Peluso, ela vai pagar outro ônibus. Então, eles estão cobrando o dobro da passagem. Aí eu te pergunto, mas por que não faz tudo com cartão? Nós fizemos uma pergunta, né, aviação aqui, o UBA, foi semana passada, não sei, uns tempos atrás aí, 2 perguntas. Quanto é pago em dinheiro e quanto é pago em cartão? Mais da metade é pago em dinheiro. Isso é um prejuízo imenso para a nossa população, porque eles estão pagando o dobro. Eles estão pagando por 45 minutos e não 90 minutos, conforme o contrato. Se nós não mudarmos isso, não cobrarmos que não se faça a dupla função, eles não vão fazer funcionar esse cartão, porque não é interessante para eles. Por que não é interessante? Porque de 90 minutos se reduziu para 45 minutos. A maior parte é paga com dinheiro, porque só existe um ponto de venda. Isso é um absurdo. Um ponto único de venda de cartão, que é a aviação UBA. Quem que vai deslocar para comprar cartão lá? Eles não têm interesse em fazer funcionar esse projeto que foi desenvolvido na época. Então, aqui, eu não estou, mas o trocador vai aumentar a passagem. Besteira. Eles não precisam, apesar que no contrato tem o trocador. Não seria nada demais eles voltar com o trocador, prestariam um serviço de maior qualidade. Mas, não, se for justificativa de aumento de passagem, eu digo, não existe essa justificativa. Eles têm que cumprir o projeto que foi desenvolvido na época, que é botar os cartões para funcionar. O motorista ele não tem essa obrigação de fazer a cobrança. Por quê? Porque isso aí tira a atenção do motorista, ele atrasa, como se diz, ele perde o horário, que é a reclamação da população, ele fica mal-humorado, cansado, no final do mês, se der diferença no caixa, ele tem que pagar. Entendeu? Isso é um absurdo, a gente aceitar isso e aceitar, me desculpe, esse parecer que foi feito, porque ela não pesquisou. Eu tenho aqui 16 desembargadores que falaram que não existe nenhum vício, que é sim de competência do Legislativo. É sim de competência, eu não estou criando cargo, eu não estou criando nenhuma despesa para o município. O próprio prefeito, como eu li a mensagem, e aqui tem as mensagens de 16 desembargadores, todos dizendo que não existe vício de iniciativa. Em alguns lugares já foram até julgados. O UBA não chegou a ser julgado, porque o parlamentar da época retirou o projeto. Ele revogou o projeto que já era lei. Não se sabe por quê. Então, eu peço aos vereadores, entendeu, que prestem muita atenção, porque se houver algum discurso demagogo de viação UBA aqui, e vocês aprovarem esse parecer, que para mim, como disse, que a autora extrapolou os limites da competência, eu digo, por parcialidade, esse parecer da comissão, entendeu? Ele extrapolou os limites da ignorância, porque em momento nenhum fizeram uma pesquisa decente para poder dar esse parecer. Sinceramente, se eu ouvir qualquer discurso da aviação UBA aqui, e vocês aprovarem esse parecer, eu vou falar na hora, na palavra livre. Eu vou lembrar à população de UBA o que aconteceu aqui dentro com esse projeto, que poderia resolver uma parte grande do problema da aviação UBA aqui dentro de UBA. Eu não vou, quanto presidente dessa casa, eu não vou admitir a senhora fazer discursos essa casa é uma casa de debate. Vereadora, Isso eu aqui é não uma vou, casa de debate, eu não vou aceitar a presidente. senhora fazer discurso ameaçando vereadores. Presidente, A senhora isso pode aqui- fazer uso da palavra, Não. discordando do parecer, que é um direito da senhora. Não, senhor, eu Agora, não sou fazer obrigada discurso a ameaçando ouvir o vereador, isso nós não vamos permitir. Da mesma forma que a senhora tem a opinião da senhora, os outros 10 vereadores também têm a opinião e têm direito de manifestar de acordo com o pensamento de cada um. Então, tudo bem, continue o discurso, Deixa eu senhora, continuar. sem ameaças. Deixa eu continuar. Eles podem ter a opinião deles, mas então não façam discurso que a aviação UBA presta um serviço de maior qualidade. Por favor.
Você entendeu? Eu acho que a opinião é deles agora. Eles não podem falar, chegar aqui e fazer um discurso imenso falando que a aviação UBA é isso, a aviação UBA é aquilo, se na hora do vão ver ninguém quer, tira o corpo fora. Então é um direito que eu tenho também. Isso aqui é uma casa de debate, nós estamos aqui para debater. Isso aqui realmente não é uma igreja, é uma casa de debate. E nós vamos debater. E foi aí que começou, né? Toda a discussão, toda a confusão. O Douglas Rocha está dizendo aqui que o clima esteve bem acalorado ontem na Câmara dos Vereadores. Creio que isso será cada vez mais frequente. A Andréia Teixeira está concordando aqui com a Jane. Ana Célia Vilela, eu concordo plenamente com a Jane. Lilian Otoniel, não podemos achar isso normal. É simplesmente vergonhoso. Anísia Vaz, grande Jane. Andréia Teixeira, aviação UBA é uma vergonha. Lá no YouTube, o pessoal está comentando aqui também, a Maria Souza, o Wanderson Pascoal, Vitalina Francisca, a Leninha Moreira, essa vereadora nunca deveria ser eleita. Todas as reuniões ela grita com qualquer pessoa, deveria usar respeito pelo menos com o presidente da Câmara. Não serve para lidar com o público nunca. Já o Marcos Silva, sou mais a Jane do que alguns outros da Câmara. Cala a boca não, vereadora. Fernando Almeida, dá para ver claramente a atenção do povo quando ela está lendo. Absurdo. Vamos continuar aqui então. O vereador Edeir Pacheco diz que não votaria nenhum projeto sob pressão e que a aviação UBA e a Copasa prestam um péssimo serviço em UBA. Veja aí. Senhor presidente, uma palavra muito vereador rápida. Edeir. Senhor presidente, só voltando aqui um pouquinho, eu até falei na semana passada que o projeto aí, né, da aviação UBA, eu ia discutir no momento oportuno, né? Mas eu quero deixar muito claro para todos, né, que principalmente aqueles que me conhecem mesmo, né, que muitos ainda não me conhecem. Eu não tenho medo de nada, de ninguém, não é problema de pressão de ninguém que eu voto, você sabe muito bem disso. Quem conviveu comigo durante os 4 anos aqui sabe muito bem disso. Não trabalho sob pressão, que eu não sou panela. Panela que tem que ter pressão nela. Para mim não existe, nem de executivo, nem por parte de vereadores, inclusive do grupo nosso, que a gente faz parte. Eu não tenho isso comigo, não. Eu tenho convicção daquilo que faço, eu sei o que eu estou fazendo, eu voto naquilo que eu acho que é importante para a população, seja qual for a matéria, seja qualquer que seja vereador. Eu não trabalho sob pressão. Sobre a aviação, eu quero deixar muito claro que eu sou um dos mais críticos ao trabalho que a aviação UBA presta ao UBA. Durante, o vereador Leque colocou muito bem, desde o ano de 2017, a gente tem questionado aqui o transporte coletivo. Todos nós, o senhor já entrou dentro do ônibus e veio lá do bairro das Palmeiras, do Altair Rocha, dentro do ônibus, presenciando a situação dos ônibus. E outros vereadores já fizeram, e a população, grande parte já fez também, observando o transporte coletivo nosso, que é um caos, e deixa a desejar. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, senhor presidente, como é uma casa de leis, e eu vou ouvir o parecer jurídico nosso, porque senão não teria sentido nenhum. Nós não somos nenhum que está aqui, eu acho que não, pelo menos que eu saiba até o momento, o currículo de ninguém aqui está como advogado. Acho que não, pelo menos no currículo nosso, pelo menos que a gente mostrou lá, que a gente apresentou lá para a Justiça Eleitoral, não tem. Se a gente não puder ouvir o jurídico, e ele tem que ser imparcial, ele tem que mostrar que um artigo com a matéria inconstitucional é inconstitucional. Se for legal, constitucional, ela é constitucional. Portanto, todas as matérias que estão sendo colocadas aí, tem aí dos fogos, dado aí o parecer favorável. Votação no plenário é outra coisa, mas o parecer foi favorável. Então, a gente tem que ter muito isso, né? A gente poder observar isso. Eu estou ouvindo aí o parecer jurídico, né, da não competência do vereador, da Câmara. Mas é um parecer jurídico, vai ficar aqui na mão nossa, se vota ou não a favor do parecer ou contra o parecer. Eu já declaro, já aberto, o meu voto é pelo parecer. Eu não vou votar aqui uma matéria que tem um parecer jurídico assinado por uma procuradora, mostrando que a matéria é inconstitucional. Já deixo muito claro. Então, não precisa ninguém fazer pressão, nem o A, nem o B, nem a população.
Eu sou muito tranquilo naquilo que faço, eu sou responsável por aquilo que faço, tá? Eu, vereador, eu sou responsável por aquilo que faço. Se eu votei uma matéria aqui, eu falo para qualquer um, a imprensa está aí, pode me entrevistar, perguntar no dia que eu votar, porque eu vou dizer claramente nesse sentido. Senão não teria sentido a gente poder aqui ouvir. Se fosse na cabeça da gente, ir votando a matéria, votando de qualquer maneira, aí aqui é casa de leis, se é casa de lei, é para a gente cumprir a lei, eu acho, né? Mas assim, cada um tem o seu voto, eu cansei de falar isso aqui, cada um vota é soberano, o plenário é soberano, cada um vota naquilo que achar conveniente, tranquilo, todos nós que aqui estamos, somos responsáveis pelo aquilo que fazemos, todos nós, todos. Se fez bom, você é responsável pelo bom, se fez ruim também, você é responsável por aquilo que você fez. E eu sou responsável pelos meus atos. Então, deixo muito claro, eu não estou aqui, qualquer que seja a pressão feita por mim, de qualquer um, isso não vai surgir efeito. Eu acho que eu tenho muito bem minha consciência, digo mais uma vez, é uma péssima empresa, como sempre falei aqui, falei isso, o vereador Lé colocou muito bem, nós sempre discutimos aqui a situação de Copasa, péssima qualidade de serviço, discutimos viação UBA, péssima qualidade de serviço, deixa a desejar a população, fora de horário, falta de ônibus, o ônibus de todo jeito, mas se vem um projeto nesse sentido aqui, que torna-se inconstitucional, eu não vou votar, de forma alguma. Eu quero que possamos estar aqui, todo mundo reunido, discutindo algumas ações, todos nós, com um projeto ou outro, mas que seja constitucional. Inconstitucional não voto de forma alguma. Muito obrigado, senhor presidente. E você vai ver agora o que aconteceu depois da fala da procuradora. Mas antes aqui, nos comentários, a Irene Mariano de Mello, a Jane tem razão, ela é representante do povo. Já a Lilian Otoniel, EDI, tem todo o meu respeito. Deixa eu ver mais comentários aqui. Indiara Martins, EDI, falando a realidade do povo. Eulália Lana, porque o jurídico não chamou a Jane e conversou? Fez tudo para humilhar. Não gosto da Jane, mas o jurídico falou e não deu a ela o direito de falar. A Câmara está cada dia pior, segundo a Eulália Lana. Já no YouTube, o João Paulo Corsino está dizendo aqui, se vereador não quer pressão, entrega o cargo e vai procurar outro trabalho. Quem trabalha para a população recebe críticas, é preciso sim. O Fernando Almeida, vaiane e ninguém resolve nada sobre a aviação UBA e Copasa. Todos os vereadores falam sobre a péssima qualidade, mas do que está adiantando o debate, brigas, sendo que ninguém resolve nada, segundo o Fernando Almeida. Amarildo Machado, parabéns, EDI, por isso confiamos em você. Vamos lá então. Após a fala então, da procuradora da Câmara Municipal de Ubá, doutora Juliana Jacó, o presidente José Roberto Filgueiras foi obrigado a terminar a reunião porque o clima esquentou lá na Câmara. Veja aí. Só vereadora, só para encerrar esse assunto, o DI está falando aqui, o nosso vice-presidente, o que está em discussão aqui não é se a empresa presta um mau serviço ou um bom serviço. Está discutindo é um projeto que está aqui para acrescentar lá o trocador no ônibus. Existe um parecer contrário. Então, eu queria chamar a doutora Juliana, para que, se ela sentir à vontade também, eu a convidei para ser a nossa procuradora, porque confio no trabalho dela e, como diz a vereadora, parecer, não lembro a palavra só, mas só falou com parecer falso, né? Não lembro a palavra que a senhora disse aí, mas eu confio nela, no parecer, no conhecimento dela, não é à toa que ela é professora de Direito Constitucional. A nossa comissão também confia, se não confiasse, não teria assinado o parecer dela. E eu queria, doutora, que a senhora falasse aí do fundamentação que a senhora fez no parecer. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, servidores, imprensa e a você que está nos assistindo. Eu gostaria de aproveitar esse momento para esclarecer alguns pontos que houve algum erro de interpretação. Eu acho que eu não me fiz, talvez, na escrita do parecer, né? Não consegui me expressar tão bem, pode ter sido isso.
Primeiro ponto, não podemos utilizar nesse momento para fundamentar algo para um projeto de lei de 2021, julgados de 2016 para trás, 2016, 2015, que foi o momento que teve a primeira lei que proibiu a dupla função. Por quê? Porque o direito, ele é uma ciência que não é estática, tá? Então, nós temos que, diariamente, nós operadores do direito, temos que nos atualizar e acompanhar os julgados mais recentes. Essa questão, ela é muito polêmica, exatamente por isso que eu me debrucei nela por mais ou menos uma semana, estudando diariamente. E o que aconteceu? Ao analisar os julgados mais atualizados, eu verifiquei que o STF já pacificou o entendimento em 2018. Então, o que nós temos? De 2018 para trás, o entendimento realmente era esse, e por isso havia 16 desembargadores, ou até mais, muito mais, que pensavam dessa forma. Acontece que no direito é assim, toda vez que tem um tema muito polêmico, há uma necessidade do STF editar uma jurisprudência, que pode até virar uma súmula vinculante, né, a respeito do tema. Essa jurisprudência pacificada, ela traz como se fosse uma lei, vou dizer assim, de uma forma até mais, um termo mais simples, ela funciona como se fosse uma lei. E os outros tribunais, eles utilizam isso como entendimento, já que não há nem previsão expressa na Constituição a respeito de alguns assuntos, porque é impossível o legislador prever todas as situações, todas as hipóteses, né? Então, é por isso que os tribunais, e principalmente o STF, é tão atuante no nosso país. Muitas vezes o STF, ele até aparece um pouco acima da Constituição. Por quê? Porque ele prevê coisas que a Constituição não prevê. Ele precisa fundamentar temas, né, se manifestar e se posicionar sobre coisas que não estão na Constituição. Então, nesse caso, o STF decidiu em 2018, agora eu não me recordo o número do agravo, mas é um agravo em recurso especial, recurso extraordinário, desculpa, que essas situações de serviços públicos, elas eram exclusivas, elas eram de iniciativa privativa do Executivo. E aí, a partir de então, todos os tribunais, inclusive o Tribunal de Minas Gerais, eu coloquei junto com o parecer uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi votada por unanimidade, já seguindo o entendimento do STF. Então, a partir de 2018, essa que eu coloquei junto com o parecer é de 2019, novembro de 2019, exatamente sobre a dupla função. Tá? Então, a partir de 2018, os tribunais eles começaram a seguir esse posicionamento. Então, dizer que tem 16 desembargadores que pensam da seguinte forma, sim, e isso acontece o tempo todo no direito. Mas eu, ao fazer uma análise jurídica de um parecer, eu preciso verificar se o STF já se manifestou. E o STF já se manifestou. Tanto que, após o STF, os tribunais eles estão todos no sentido de entender que há, sim, um vício de iniciativa. Inclusive, a respeito do que o Zé Carlos, o vereador Zé Carlos falou, gostaria de dizer uma coisa, Zé Carlos. Outra coisa que eu encontrei é que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, já se manifestou que não é inconstitucional a dupla função do motorista. Eu não concordo, tá? Ok? Mas já se manifestou sim, eu posso depois até te mandar o julgado para você ver. Então, o que eu orientaria vocês, já que estão assim preocupados com essa classe, eu também me preocupo bastante com eles, não pensem vocês que se eu dei um parecer de inconstitucionalidade, é porque eu não preocupo, mas a minha preocupação é, se nós aprovarmos um projeto de lei que é inconstitucional, daqui a alguns anos ele vai virar uma ação direta de inconstitucionalidade. E aí o que vai acontecer? Com base no entendimento pacificado do STF, essa ação direta ela vai declarar a inconstitucionalidade da lei e a lei vai cair. O que vai acontecer com os cobradores que foram contratados? Vão para a rua. E aí, sim, eu acho que seria muita injustiça com todos eles. Então, a gente traria uma insegurança jurídica muito grande aprovando leis inconstitucionais. Certo? Em relação à questão do que eu te falei do TST, eu oriento vocês a procurar o Ministério do Trabalho e Emprego, para que o Ministério do Trabalho e Emprego verifique a situação desses cobradores e possam, sim, fazer alguma coisa. Mas nós, infelizmente, o Legislativo Municipal, ele é muito tolhido nas suas atribuições. Infelizmente. Isso não é porque eu quero, porque eu acho que deve ser assim. É assim.
é tolhido, tá? Existem muitas atribuições que são exclusivas, privativas do Executivo, infelizmente, tá? E aí o que acontece? Eu sei, inclusive, que os vereadores, até porque se isso é um tema tão sensível para nós, advogados, eu imagino a dificuldade que vocês têm de entender isso. Exatamente por isso, né, que a Aline fez o requerimento, né, Aline? E eu já conversei, eu e o diretor dessa casa, o Daniel, da Escola do Legislativo, conversamos com o servidor de Juiz de Fora, que ele vai proporcionar a vocês uma conversa sobre essas questões que são tão sensíveis e tão polêmicas, né? Eu também participarei da conversa, mas quem vai, né, conduzir a fala vai ser o Sérgio, e ele vai dizer a vocês, explicar esses pontos, né? O que é considerado vício de iniciativa, por que o Legislativo ele tem uma restrição, sim, na sua atuação legislativa, tá certo? Eu acho que isso vai ser importante para evitar essas interpretações que são feitas de forma errada. Só para concluir, agradecer a oportunidade de estar aqui falando, explicando, principalmente para as pessoas que estão em casa, que escutam só um lado, e é bom a gente ouvir os dois, né? Então, eu gostaria só de dizer o seguinte, eu, hora nenhuma, quis ofender a vereadora quando eu fiz a emissão do parecer. O termo extrapolar limites da competência é um termo jurídico que aparece em vários pareceres. Eu não quis dizer que a senhorita, não sei, me extrapolou os limites no momento que você fez, no sentido de te ofender. Extrapolar limites é um termo jurídico. E qualquer vereador também não foi vereador qualquer. Se eu tivesse falado vereador qualquer, sim, eu estaria te ofendendo. Mas qualquer vereador é qualquer vereador de qualquer pessoa, de qualquer membro do Poder Legislativo. Se eu fui interpretada de forma diferente do que eu gostaria de esclarecer e dizer no parecer, eu peço desculpas, a intenção não era essa, estou à disposição para o que vocês todos precisarem. Eu estou na minha sala, o meu WhatsApp todos vocês têm, e eu estou aqui para ouvi-los e auxiliá-los. Presidente, eu gostaria de pontuar algumas Vereadora, dúvidas. eu não vou permitir mais a fala sobre esse assunto, Não, mas aí você trouxe ela... Não, peraí. O projeto Presidente, não está em discussão. Aí eu acho que é uma O projeto covardia. não está... Vereadora, não, só... eu sei, Deixa eu mas concluir é uma o raciocínio. dúvida, O projeto não está em É discussão. uma dúvida. O projeto não está em discussão. discussão. Esse projeto vai entrar em discussão. Não, aí não. E no momento oportuno nós vamos discutir. Eu chamei... Vereadora, deixa eu concluir minha fala, vereadora. Está falando a presidência. Quem vereadora. está extrapolando agora é o senhor. Vereadora. De chamar ela e não deixar a gente falar. Vereadora, Isso aqui é uma casa de eu debate. chamei a nossa concordo. procuradora para explicar o parecer. Gente... Vereadora! Não grite. Vereadora, não grite. o presidente tem a palavra. Eu não sou sua funcionária. O presidente está com a palavra. A senhora tem que se manter e respeitar o regimento interno dessa casa. A senhora tem que respeitar o regimento interno. Declaro encerrado o trabalho dessa reunião ordinária. Uai, é ridículo, isso é ridículo. Você chama a pessoa, não deixa a gente perguntar. Deixa de ser Só tem que cumprir o regimento interno. Filmes que proíbem... De segunda a sexta, às 11h30. Assista ao Jornal UBA em Foco, ao vivo pela página do Facebook e pelo canal do YouTube da Web TV UAI. Apoio cultural de FUPAC UBA, Hospital Santa Isabel, Audição, Aparelhos Auditivos, Restaurante Japonês Higawari e Prefeitura Municipal de UBA. A notícia com credibilidade e a qualidade que você merece. De UBA para o mundo.